Ele foi rejeitado 30 vezes seguidas. Não como exagero motivacional, não como figura de linguagem, mas como realidade concreta. 30 respostas negativas. 30 silêncios constrangedores. 30 portas fechadas sem explicação. Antes disso, já havia carregado outras marcas. 2 reprovações no vestibular, 3 reprovações no ensino médio. Cada falha parecia confirmar um rótulo invisível que o acompanhava desde cedo, o de alguém que sempre ficava para trás. Não era apenas sobre desempenho acadêmico ou profissional, era sobre identidade. Era sobre sentir, dia após dia, que não importava o quanto se esforçasse, nunca parecia suficiente. Quando uma grande empresa multinacional anunciou que abriria vagas em sua cidade, algo semelhante à esperança surgiu. Pela primeira vez em muito tempo, parecia existir uma chance concreta, palpável, real. 24 pessoas se candidataram para uma vaga simples, sem glamour, sem status. 23 foram contratadas. Ele foi o único rejeitado. Não houve explicação detalhada, não houve orientação, apenas o silêncio. Naquele instante, o futuro parecia um corredor estreito sem saída. Não existiam bilhões, não existia reconhecimento, não existia promessa. Existia apenas o peso de não ser escolhido. Os dias seguintes passaram a carregar uma sensação constante de inadequação. Acordar tornou-se um exercício de resistência. Não porque faltasse vontade de tentar, mas porque tentar significava, quase sempre, falhar novamente. Ele observava pessoas ao redor avançarem. Algumas tinham menos preparo, outras menos dedicação, mas pareciam se encaixar melhor no mundo. Enquanto isso, ele permanecia à margem, tentando entender o que não funcionava. A reprovação no ensino médio havia sido o primeiro grande choque. Não era apenas perder um ano, era perder a confiança. Era sentir que algo estava quebrado por dentro. A primeira reprovação no vestibular foi encarada como um tropeço. A segunda, como um aviso. Mesmo assim, persistiu. Não por convicção plena, mas porque desistir parecia ainda mais assustador do que continuar. Quando finalmente conseguiu concluir a formação, segurou o diploma como quem segura uma promessa silenciosa. Acreditava que aquele momento marcaria uma virada, que a partir dali, o esforço acumulado faria sentido. Mas o mundo não respondeu da forma esperada. Vieram as tentativas de emprego. 1, 2, 10, 20, 30. Cada candidatura enviada carregava expectativa. Cada dia sem resposta reforçava a sensação de invisibilidade. Não havia rejeições diretas na maioria das vezes, havia silêncio. E o silêncio, quando se repete, começa a gritar. O episódio da empresa multinacional não foi apenas mais um não, foi um espelho cruel. Ver todos serem aceitos, enquanto ele ficava de fora, aprofundou uma ferida que já existia. Até pessoas próximas conseguiam oportunidades básicas que ele não conseguia. A comparação se tornou inevitável. A pergunta passou a acompanhá-lo de forma constante. O que há de errado comigo? Não era uma pergunta feita em voz alta, era interna, silenciosa, persistente. Muitos nessa fase teriam parado, teriam aceitado que talvez aquele fosse o limite. Teriam reduzido sonhos, ajustado expectativas, escolhido o caminho mais seguro. Mas algo dentro dele resistia. Não era orgulho, não era ilusão, era uma recusa silenciosa em aceitar que aquela sequência de fracassos definiria toda a sua história. Foi nesse estado de desgaste emocional que surgiu uma decisão improvável. Em vez de mirar mais baixo, decidiu mirar mais alto. Resolveu se candidatar a uma das instituições de negócios mais prestigiadas do mundo. A lógica dizia que aquilo era absurdo. Seu histórico não ajudava, as estatísticas não favoreciam. Mas para ele, não se tratava apenas de ser aceito, tratava-se de tentar até o fim. A primeira rejeição chegou rápida, a segunda confirmou o padrão, a terceira trouxe o peso da repetição. Ainda assim, ele continuou. 10 vezes recebeu respostas negativas da mesma instituição. 10 vezes leu, de formas diferentes, que não era bom o suficiente. Cada carta poderia ter sido o ponto final. Cada resposta carregava a possibilidade real de desistência. Poucos suportam 2 rejeições consecutivas. A maioria para na primeira. Ele chegou à 10ª. E nesse processo, algo começou a mudar.
Não nas circunstâncias externas, mas na forma como ele interpretava cada não. Ele passou a entender que a dor da rejeição não vinha apenas do fracasso em si, mas da expectativa de que o caminho deveria ser fácil ou rápido. Começou a perceber que talvez o problema não fosse errar tanto, mas desistir cedo demais. Aos poucos, uma compreensão silenciosa se formava. O caminho difícil não era um desvio do destino, mas o próprio destino se revelando. Cada porta fechada não era um sinal para parar, era um sinal para procurar outra porta, ou construir uma. As noites eram as mais difíceis. Era quando o silêncio da casa amplificava os pensamentos. Era quando as comparações surgiam com mais força. Era quando a vontade de desistir batia à porta com mais insistência. Mas ele desenvolveu um hábito simples. Antes de dormir, fazia uma pergunta diferente. Não mais o que há de errado comigo, mas o que posso aprender com isso. A mudança era sutil, quase imperceptível, mas poderosa. Transformava a derrota em dados, transformava a dor em direção. Os meses seguintes não trouxeram alívio imediato. As rejeições continuavam, as dúvidas persistiam. Mas algo fundamental havia mudado: a forma como ele encarava o fracasso. Antes, cada não era uma sentença. Agora, cada não era informação. Dados sobre o que não funcionava, pistas sobre onde procurar. Ele começou a estudar as pessoas que conseguiam, não com inveja, mas com curiosidade genuína. O que elas faziam diferente? Quais caminhos escolhiam? Quais riscos assumiam? Foi durante uma dessas observações que percebeu um padrão. As pessoas mais bem-sucedidas que conhecia não eram necessariamente as mais talentosas, não eram as que tinham os melhores diplomas ou as conexões mais poderosas. Eram as que continuavam tentando quando todos os outros paravam. Eram as que enxergavam oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. Eram as que transformavam limitações em vantagens estratégicas. Essa percepção plantou uma semente. Se ele não conseguia entrar no jogo pelos caminhos tradicionais, talvez precisasse criar seu próprio jogo. Se as portas continuavam fechadas, talvez fosse hora de construir uma porta nova. A ideia era assustadora. Significava abandonar a segurança do conhecido, mesmo que o conhecido fosse uma série constante de fracassos. Significava assumir um risco ainda maior do que todos os anteriores. Mas também significava algo mais: liberdade. Ele começou a explorar possibilidades, conversava com pessoas, observava tendências, lia tudo o que conseguia sobre negócios, inovação, mudanças no mundo. Foi nesse processo que encontrou algo que o fascinou: a ideia de conectar pessoas através da tecnologia. Era um conceito novo, ainda embrionário, cheio de incertezas. A maioria das pessoas não entendia. Os poucos que entendiam não acreditavam que funcionaria em grande escala. Mas ele via algo diferente. Via um mundo onde pequenos negócios poderiam alcançar grandes mercados, onde barreiras geográficas poderiam ser superadas com alguns cliques, onde pessoas comuns poderiam construir algo extraordinário, sem precisar de capital imenso ou conexões privilegiadas. Via essencialmente uma chance para pessoas como ele, pessoas que haviam sido rejeitadas pelo sistema tradicional, mas que ainda tinham fogo no peito e disposição para trabalhar. A decisão de criar algo próprio não veio acompanhada de pompa e glamour. Não houve investidores batendo a porta, não houve manchetes anunciando o nascimento de um império. Houve apenas um apartamento pequeno, algumas cadeiras emprestadas e um grupo reduzido de pessoas que compartilhavam a mesma visão, ou pelo menos estavam dispostas a tentar. O começo foi brutal. Não havia dinheiro sobrando, não havia tempo sobrando, não havia certeza de nada. Os primeiros meses foram de sobrevivência pura. Acordar cedo, dormir tarde, trabalhar sem parar. Cada pequeno progresso era celebrado como vitória. Cada obstáculo parecia intransponível até que fosse superado. As pessoas ao redor não entendiam. Família questionava: quando você vai arrumar um emprego de verdade? Amigos se afastavam, cansados de ouvir sobre um projeto que nunca decolava. Até parceiros iniciais começaram a duvidar. Alguns saíram. Outros ficaram, mas com medo. Ele, no entanto, havia aprendido algo fundamental durante aqueles anos de rejeição. A opinião dos outros não definia seu valor. A descrença alheia não determinava seu destino. Se tivesse deixado as opiniões externas comandarem suas escolhas, teria desistido há muito tempo.
Teria aceitado que não era bom o suficiente. Teria escolhido um caminho mais fácil, mais seguro, mais aprovado socialmente. Mas também teria morrido por dentro. Então continuou, não com a convicção inabalável de quem sabe que vai dar certo, mas com a determinação silenciosa de quem sabe que precisa tentar. Havia dias em que o peso era quase insuportável. Havia noites em que a conta bancária gritava alertas vermelhos. Havia momentos em que a tentação de desistir batia forte. Mas sempre que isso acontecia, ele se lembrava das 30 rejeições, se lembrava das 10 tentativas frustradas, se lembrava do dia em que foi o único não contratado entre 24 candidatos, e se perguntava, se sobrevivi àquilo, por que não posso sobreviver a isso? Se continuei depois de 10 nãos consecutivos da mesma instituição, por que pararia agora? Se levantei depois de reprovar 3 vezes no ensino médio, por que me renderia antes de ver aonde essa jornada pode levar? Essas perguntas se tornaram sua âncora. Não eram motivacionais no sentido superficial, eram profundamente práticas. Eram lembretes de que ele já havia atravessado o impossível antes. Os primeiros clientes chegaram devagar. Eram pequenos, desconfiados, mas estavam dispostos a tentar. Cada contrato fechado era uma validação pequena, mas significativa. Significava que a ideia não era completamente absurda. Significava que havia pessoas que viam valor naquilo que ele estava construindo. Significava que talvez, apenas talvez, ele estivesse no caminho certo. O crescimento não foi explosivo, foi gradual, foi conquistado centímetro por centímetro. Mas algo estava acontecendo, algo que ele não conseguia nomear completamente, mas podia sentir. O projeto começava a ganhar forma, a visão começava a se materializar, as pessoas começavam a prestar atenção. Não era fama, não era fortuna, mas era movimento, era progresso, era prova de que insistir fazia diferença. Era evidência de que todas aquelas rejeições, todas aquelas noites de dúvida, todos aqueles momentos de quase desistência não haviam sido em vão. Se inscreva no canal, porque assim você conseguirá ter acesso a mais vídeos para alcançar seus objetivos diariamente. O progresso trouxe algo inesperado: novos tipos de desafios. Quando não se tem nada, o único caminho possível é subir. Mas quando se começa a construir algo, surgem 1000 formas de perder tudo. Os problemas se multiplicaram. Questões técnicas que pareciam simples revelavam complexidades ocultas. Parceiros que prometiam apoio desapareciam quando as coisas ficavam difíceis. Concorrentes maiores, com muito mais recursos, começavam a perceber o mesmo espaço e avançavam agressivamente. Houve um momento particularmente sombrio. O dinheiro havia acabado, literalmente acabado. Não havia como pagar a equipe no mês seguinte, não havia como manter as operações funcionando. Ele precisava tomar uma decisão: fechar tudo e cortar as perdas, ou encontrar uma forma de sobreviver mais um mês. A escolha parecia óbvia para qualquer pessoa racional. Já tinha tentado, já tinha dado o melhor, não havia vergonha em reconhecer que não funcionou, mas ele não conseguia. Não conseguia porque sabia o que significaria desistir naquele momento. Significaria provar que todos estavam certos, que ele realmente não era bom o suficiente, que as 30 rejeições faziam sentido, que aquele único não, quando 23 pessoas foram contratadas, era um sinal do universo. Significaria voltar para a mesma vida de antes, mas agora carregando o peso de mais uma falha. E essa seria a falha definitiva, a que ele escolheu por conta própria. Então, fez o que havia aprendido a fazer melhor. Continuou tentando. Ligou para pessoas que havia conhecido, enviou mensagens explicando a situação, pediu mais prazo, negociou termos impossíveis, vendeu coisas pessoais, reduziu seu próprio custo de vida ao mínimo absoluto, dormia menos, trabalhava mais. Não havia romantismo naquilo, era desespero misturado com teimosia, era a recusa absoluta em deixar que aquela história terminasse daquela forma. E então, no último momento possível, algo aconteceu. Um investidor pequeno, que havia observado de longe, decidiu dar uma chance. Não era muito dinheiro, mas era suficiente para mais um mês. E um mês era tudo o que ele precisava para tentar mais uma vez. Aquele dinheiro não chegou porque ele era especial. Chegou porque ele não parou de pedir.
porque continuou batendo em portas quando qualquer pessoa normal teria aceitado o silêncio como resposta, porque transformou o desespero em determinação. Com o fôlego renovado, a operação continuou, mas os desafios não pararam. Cada pequena vitória vinha acompanhada de novos problemas. A plataforma caía, os clientes reclamavam, a concorrência crescia, funcionários saíam, fornecedores aumentavam preços. Era como remar contra a correnteza sem nunca chegar à margem. Havia dias em que o progresso parecia inexistente. Havia semanas em que tudo o que conseguiam era não afundar completamente. Mas ele havia desenvolvido uma habilidade crucial, a capacidade de continuar mesmo sem ver o resultado. A maioria das pessoas precisa de sinais constantes de que está no caminho certo, precisa de validação externa, precisa de evidências concretas de progresso. Ele aprendeu a confiar no processo, mesmo quando o processo parecia quebrado. Aprendeu a medir vitórias em milímetros, quando todos mediam em quilômetros. Aprendeu que consistência, no longo prazo, vencia talento sem disciplina. Houve um momento de clareza. Foi tarde da noite, depois de mais um dia exaustivo. Ele estava sozinho no escritório, olhando para planilhas que não fechavam e gráficos que não subiam, e percebeu algo. Ele não estava mais fazendo aquilo apenas por si mesmo. Havia dezenas de pessoas que agora dependiam daquele projeto. Famílias que pagavam contas com o salário que ele conseguia oferecer. Pequenos negócios que haviam crescido usando a plataforma. Jovens que estavam conectados ao sucesso dele. Essa percepção mudou tudo. Não era mais sobre provar que as rejeições estavam erradas. Não era mais sobre vingar-se do mundo que não acreditou. Era sobre responsabilidade. Era sobre não abandonar pessoas que confiaram quando ninguém mais confiava. Era sobre construir algo maior que ele próprio. E essa mudança de foco trouxe uma energia diferente. Menos ego, mais propósito, menos ansiedade por resultados imediatos, mais compromisso com o processo. Os anos seguintes foram de crescimento lento, mas constante. Cada trimestre trazia pequenas melhorias. A base de clientes crescia, a receita aumentava, a equipe se expandia. Nada acontecia da noite para o dia, nada era fácil, mas havia movimento. E movimento, ele aprendeu, era tudo, porque movimento significava vida, significava possibilidade, significava que ainda havia chance. Mas o mundo dos negócios é implacável. Justamente quando tudo parecia começar a se estabilizar, veio a maior ameaça. Um concorrente gigante, com recursos praticamente infinitos, decidiu entrar agressivamente no mercado. Ofereciam preços que ele não conseguia competir. Tinham marketing que ele não podia pagar. Possuíam influência que ele não tinha. Era como lutar contra um tanque de guerra com um estilingue. Muitos membros da equipe entraram em pânico. Alguns sugeriram vender enquanto ainda havia valor. Outros consideraram mudar completamente de direção. A pressão era real, a ameaça era concreta, mas ele se lembrou de algo fundamental. Ele havia sobrevivido a coisas piores. Havia sobrevivido ao dia em que foi o único não contratado. Havia sobrevivido a 10 tentativas frustradas de entrar na instituição dos sonhos. Se sobreviveu a tudo aquilo com 0 recursos, por que não sobreviveria agora, quando tinha uma equipe, uma base de clientes e uma plataforma funcionando? Então tomou uma decisão contra-intuitiva. Em vez de competir diretamente com o gigante, focou no que o gigante não conseguia fazer bem. Atenção personalizada, conexão genuína com clientes menores, agilidade para se adaptar rapidamente. Transformou a fraqueza em força, usou o tamanho pequeno como vantagem, não como limitação. E, surpreendentemente, funcionou. Não expulsou o gigante do mercado, mas criou um espaço próprio onde podia não apenas sobreviver, mas prosperar. A estratégia de nicho funcionou melhor do que qualquer projeção otimista poderia prever. O que começou como tática de sobrevivência revelou-se uma vantagem competitiva genuína. Pequenos e médios negócios, que se sentiam ignorados pelas grandes plataformas, encontraram nele um aliado verdadeiro. Não era apenas uma relação comercial, era uma conexão autêntica entre pessoas que entendiam o significado de lutar contra probabilidades desfavoráveis. Cada cliente satisfeito trazia outros, não por campanhas publicitárias caras, mas por recomendação genuína.
O crescimento era orgânico, sustentável, real. E pela primeira vez em anos, ele pôde respirar sem sentir o peso do colapso iminente no peito. A conta bancária da empresa não era mais uma fonte constante de ansiedade. A equipe podia ser paga não apenas no prazo, mas com aumentos justos. Novos talentos começavam a procurá-los, não o contrário. Mas o verdadeiro ponto de virada veio de forma inesperada. Uma mudança global forçou milhões de negócios a repensarem completamente suas operações. De repente, aquilo que ele vinha construindo há anos não era apenas útil, era essencial. A demanda explodiu. Empresas que antes sequer considerariam sua plataforma, agora batiam a porta desesperadas. O que era nicho virou necessidade universal quase da noite para o dia. A ironia não passou despercebida. Durante anos, ele lutou para convencer pessoas de que sua visão fazia sentido. Gastou energia incalculável tentando provar valor. Enfrentou o ceticismo constante. E agora, sem precisar convencer ninguém, o mundo finalmente enxergava o que ele sempre soube estar construindo. Não foi sorte, foi preparação encontrando oportunidade. Foi anos de trabalho invisível gerando resultados impossíveis de ignorar. Os números começaram a contar uma história diferente. De centenas de clientes para milhares, de milhares para dezenas de milhares. A receita multiplicou de formas que pareciam irreais. Investidores que antes não respondiam e-mails, agora competiam para participar. Mídia especializada que o ignorava completamente começou a pedir entrevistas. Prêmios e reconhecimentos chegavam sem que ele precisasse se inscrever. O mundo estava prestando atenção. Mas com o sucesso vieram tentações perigosas. Ofertas de compra começaram a aparecer. Valores que fariam qualquer pessoa parar e considerar seriamente. Números com tantos zeros que pareciam abstratos. Promessas de segurança financeira definitiva. Para alguém que passou anos sem saber se conseguiria pagar as contas no mês seguinte, aquilo era quase irresistível. Vender significaria vitória declarada. Significaria nunca mais precisar provar nada para ninguém. Ele passou noites considerando. Conversou com pessoas próximas, analisou números, pesou prós e contras. A oferta era real. A tentação era genuína, mas no fundo sabia que vender naquele momento seria como desistir no último quilômetro de uma maratona. Seria trocar o extraordinário pelo confortável. Seria escolher segurança em vez de legado. E depois de tudo que havia atravessado, ele não conseguia fazer essa escolha. Recusou a oferta. A decisão chocou muitos. Alguns chamaram de burrice, outros de arrogância. Mas ele sabia algo que os críticos não sabiam. Aquilo nunca foi sobre dinheiro, foi sempre sobre provar que era possível, sobre transformar rejeição em combustível, sobre construir algo que importasse, e vender antes de realizar completamente a visão seria trair tudo o que havia enfrentado para chegar até ali. A recusa teve consequências. Alguns parceiros saíram frustrados, investidores pressionaram, a mídia especulou sobre erros estratégicos. Mas ele estava acostumado com pressão, estava acostumado com dúvidas, estava acostumado com pessoas dizendo que ele estava errado. A diferença era que agora ele tinha evidências concretas de que o caminho estava funcionando. Tinha uma plataforma sólida, tinha milhares de clientes satisfeitos, tinha uma equipe comprometida, tinha resultados que falavam por si só. E continuou construindo, não no ritmo frenético do desespero, mas no ritmo sustentável da convicção. Não perseguindo crescimento a qualquer custo, mas crescimento com propósito. Não buscando aparecer em manchetes, mas buscando impactar vidas reais. O foco mudou, de provar valor para agregar valor, de ganhar reconhecimento para merecer reconhecimento, de crescer rápido para crescer bem. Os anos seguintes foram transformadores. A empresa deixou de ser uma startup lutando por espaço e tornou-se referência em seu setor. Expandiu para novos mercados, desenvolveu tecnologias inovadoras, criou empregos não por centenas, mas por milhares, movimentou economia, mudou indústrias, influenciou políticas, tornou-se caso de estudo em universidades. Aquilo que começou em um apartamento pequeno com pessoas desesperadamente tentando sobreviver, agora ocupava edifícios inteiros e impactava milhões.
Mas o que realmente importava para ele não eram os prêmios ou as manchetes, eram as histórias. Histórias de pessoas que usaram a plataforma para sair da pobreza. Histórias de pequenos negócios que se tornaram grandes negócios. Histórias de sonhos que se realizaram porque alguém deu a oportunidade que bancos e investidores tradicionais negaram. Cada história dessas era um espelho do que ele próprio viveu. Era a prova de que o ciclo de rejeição podia ser quebrado. Houve um momento específico que cristalizou tudo. Ele recebeu uma mensagem de uma pessoa desconhecida. Alguém que havia sido rejeitado inúmeras vezes, que não conseguia crédito, que não tinha conexões, mas que usou a plataforma para construir algo do zero. A mensagem era simples: obrigado por não desistir. Porque você não desistiu, eu também não desisti. Ao ler aquilo, ele finalmente entendeu o significado completo de sua jornada. Não era sobre vingar-se das rejeições, não era sobre provar superioridade, não era sobre acumular riqueza ou reconhecimento, era sobre criar pontes onde antes só existiam muros, era abrir portas para pessoas que só encontravam portas fechadas, era transformar a própria dor em possibilidade para outros, era garantir que a próxima geração de rejeitados tivesse ao menos uma chance a mais do que ele teve. E percebeu algo profundo. Cada não que recebeu, cada porta fechada, cada humilhação, cada momento de quase desistência não foram acidentes aleatórios do destino. Foram a preparação necessária. Se tivesse sido aceito na primeira tentativa, teria seguido um caminho tradicional. Nunca teria desenvolvido a resiliência necessária para construir algo grande. Nunca teria entendido a dor dos rejeitados. Nunca teria criado algo especificamente desenhado para quem o sistema ignora. Se inscreva no canal e faça de você uma nova versão. Conte conosco. Os anos transformaram não apenas a empresa, mas o homem por trás dela. Aquele jovem que carregava o peso da rejeição como identidade, agora carregava a responsabilidade de milhões de pessoas como propósito. A plataforma, que começou como uma tentativa desesperada de sobrevivência, tornou-se infraestrutura essencial para economias inteiras. O que era invisível tornou-se incontornável. O que era improvável tornou-se inevitável. Mas o crescimento trouxe desafios de escala que testaram cada lição aprendida. Operações em dezenas de países, regulações complexas, crises geopolíticas, ataques cibernéticos, pandemias globais. Cada novo problema era maior que o anterior. E cada vez que a pressão aumentava, ele voltava mentalmente àquele momento. 23 pessoas contratadas, ele rejeitado. Se sobreviveu àquilo com nada, poderia sobreviver a qualquer coisa com algo. A empresa abriu capital. O processo foi complexo, exaustivo, expositivo. Cada detalhe da operação foi escrutinado, cada decisão passada foi questionada, cada projeção futura foi desafiada. Mas quando chegou o dia, quando as ações começaram a ser negociadas, algo extraordinário aconteceu. A demanda foi tão alta que o preço disparou logo na abertura. Em questão de horas, a avaliação da empresa ultrapassou patamares que pareciam fictícios anos antes. E naquele momento, matematicamente, oficialmente, indiscutivelmente, ele se tornou um homem que valia bilhões. Não no papel, não em projeções, mas em valor real, tangível, reconhecido pelo mercado global. As mesmas instituições financeiras que o rejeitaram agora competiam para administrar sua fortuna. As mesmas publicações que ignoraram suas tentativas iniciais agora dedicavam capas inteiras à sua história. O mundo que disse não 30 vezes agora não parava de dizer sim. Mas aqui está o que ninguém esperava. Ele não mudou. Continuou morando na mesma cidade, continuou trabalhando do mesmo jeito, continuou respondendo e-mails de clientes pequenos, continuou fazendo reuniões com a equipe sem pompa ou hierarquia desnecessária, porque entendeu algo fundamental. O dinheiro era consequência, não objetivo. O reconhecimento era resultado, não motivação. A fortuna era subproduto de algo maior, impacto. Os bilhões permitiram coisas que antes eram impossíveis. Ele criou fundos para financiar empreendedores rejeitados por bancos tradicionais. Construiu programas educacionais para pessoas sem acesso a ensino de qualidade.
investiu em tecnologias que poderiam democratizar oportunidades, usou a plataforma e a influência para amplificar vozes que o sistema silenciava. Cada iniciativa tinha um fio condutor: dar a outros as chances que ele nunca teve. Mas havia algo que o dinheiro não comprava e que significava mais do que qualquer valor em conta bancária: a prova viva de que o impossível era possível. Ele se tornou evidência ambulante de que rejeição não é destino, de que fracasso não é identidade, de que o mundo pode dizer não 1000 vezes, mas basta você dizer sim uma vez para si mesmo, para mudar tudo. E essa prova inspirou milhões. Jovens que consideravam desistir dos estudos viram que 3 reprovações no ensino médio não eram sentença de morte. Profissionais que acumulavam rejeições viram que 30 nãos não eram o fim da linha. Empreendedores que falhavam repetidamente viram que 10 tentativas frustradas podiam ser o preço de entrada para o sucesso extraordinário. Ele não precisava fazer discursos motivacionais. A própria existência dele era o discurso. Houve um momento especialmente poderoso. Ele foi convidado para falar na mesma instituição que o rejeitou 10 vezes. A ironia era cinematográfica. Lá estava ele, no palco principal, falando para centenas de estudantes enquanto os mesmos administradores que assinaram suas cartas de rejeição estavam na plateia. Não havia ressentimento, não havia vingança, havia apenas gratidão. Porque aquelas 10 rejeições o forçaram a encontrar um caminho próprio. Ele disse algo que ecoou muito além daquele auditório: se vocês tivessem me aceitado na primeira tentativa, eu teria seguido um caminho tradicional, teria me tornado apenas mais um profissional competente em um mercado saturado. Mas vocês me rejeitaram 10 vezes, e cada rejeição me empurrou para construir algo que não existia. Então, obrigado. Obrigado por me forçarem a ser extraordinário, em vez de apenas bom. A plateia ficou em silêncio, porque não era arrogância, era a verdade nua e crua. Era a compreensão profunda de que obstáculos não são punições, mas convites. São filtros naturais que separam quem está disposto a pagar o preço de quem só quer o resultado. E o preço, ele descobriu, não é pago uma vez, é pago todos os dias em pequenas decisões de não desistir quando seria mais fácil parar. Os anos seguintes consolidaram o seu legado. Ele não era mais apenas um empresário bilionário, era um símbolo, um farol para qualquer pessoa que se sentiu inadequada, rejeitada, invisível. Sua história foi contada em livros, documentários, palestras ao redor do mundo. Mas o que realmente importava não eram as narrativas sobre ele, eram as narrativas que ele possibilitou. Milhares de pessoas construindo suas próprias histórias impossíveis porque viram que era possível. E aqui está a verdade final, a mais poderosa de todas. Ele não era especial, não tinha superpoderes, não possuía inteligência sobre-humana ou sorte extraordinária. O que tinha era algo muito simples e muito mais poderoso: recusa absoluta em aceitar que a opinião atual do mundo sobre ele definiria seu futuro. Teimosa, irracional, obsessiva, recusa em desistir. E essa recusa valeu bilhões. Hoje, quando olha para trás, vê com clareza o que não podia ver no meio do caos. Vê que cada reprovação no ensino médio ensinou resiliência, que cada rejeição no vestibular ensinou persistência, que cada não após a formatura ensinou criatividade para encontrar caminhos alternativos, que ser o único rejeitado entre 24 candidatos ensinou humildade e fome, que 10 tentativas frustradas na instituição dos sonhos ensinaram que o não de hoje pode ser preparação para o sim impossível de amanhã. Vê que nada foi em vão, que cada momento de dor teve propósito, que cada porta fechada o direcionou para a porta certa, que cada humilhação o preparou para a grandeza, que cada vez que o mundo disse, você não é suficiente, o universo na verdade estava perguntando, quanto você está disposto a lutar para provar o contrário? E ele provou, não com palavras, mas com realização, não com promessas, mas com construção tangível. Hoje ele vale bilhões, não apenas em dinheiro, mas em impacto, em vidas transformadas, em sonhos realizados, em possibilidades criadas, em provas vivas de que o impossível é apenas o possível que ainda não aconteceu. Então,
Aqui está a pergunta que ele deixa para você que está lendo essa história agora. Quantas vezes você foi rejeitado? Quantas portas foram fechadas? Quantas vezes o mundo disse não? E agora, a pergunta mais importante: o que você vai fazer com isso? Porque você tem uma escolha. Pode aceitar as rejeições como verdade, pode deixar o não dos outros definir seu sim interno, pode desistir amanhã à noite, logo antes do nascer do sol. Ou pode fazer o que ele fez. Pode transformar cada não em combustível. Pode usar cada porta fechada como direção. Pode decidir que o mundo não tem autoridade para determinar seu valor. Ele foi rejeitado 30 vezes, reprovado 5 vezes, negado 10 vezes, e hoje vale bilhões. Não porque era especial, mas porque decidiu ser incansável. A diferença entre ele e você não é talento, não é sorte, não é conexão. É uma decisão, uma única decisão. Nunca desistir. E você? Vai desistir hoje? Ou vai ser mais um que provou que o impossível era apenas uma questão de tempo? A escolha é sua. O poder sempre foi seu. O mundo está esperando sua resposta. Mas não responda com palavras. Responda com ação. Responda com persistência. Responda com resultados impossíveis de ignorar. Porque um dia, quando você estiver onde ele está, olhará para trás e agradecerá. Agradecerá cada rejeição, cada fracasso, cada momento de quase desistência. Porque foram exatamente esses momentos que construíram a pessoa capaz de realizar o impossível. Hoje é difícil, amanhã será pior, mas o dia depois de amanhã será seu. E valerá bilhões. Se inscreva no canal e mude sua vida de uma vez por todas. Nunca desista. Faça um comentário e nos conte o que está achando de nossos vídeos. Dê sugestões do que gostaria de ver e ouvir.